Atividade 23. Representatividade negra. A atividade coletiva desta semana traz uma reflexão sobre a importância da representatividade negra nos espaços de poder e visibilidade. 1. Para começar, leia o texto abaixo. Foto: Noêmia e Orlando. Representatividade negra como meio de autoafirmação, usos e sentidos. O que é representatividade? Podemos pensar inicialmente que ter representatividade é ser representado por alguém ou por uma instituição. Mas por que precisamos disso? Porque vivemos em sociedade com um grande número de pessoas e nem sempre conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, há sempre a possibilidade de sermos representados por outros em um lugar que é importante para nós. Por exemplo, o vereador da cidade é o nosso representante no governo da cidade. Em outras áreas, isso também acontece. Por exemplo, o Grêmio da escola representa os alunos daquela escola. E o Grêmio um dia pode ser entrevistado na TV e falar em nome dos alunos. Entenderam? Há também a questão da representatividade na mídia, que é muito importante e que discutiremos abaixo. Entretanto, há muitas pessoas ou grupos sociais que ficam fora do processo de representatividade em uma cidade, em um país ou mesmo no mundo todo, por diversos motivos. Mas o que vamos tratar aqui é sobre o preconceito que um grupo social sofreu e sofre e por isso não se veem representados em seus interesses e direitos em nossa sociedade brasileira. Podemos definir representatividade como o ato de sentir-se representado por alguém ou movimento mais influente, geralmente nas grandes mídias. Representatividade é, também, a qualidade de nos sentirmos representados por um grupo, indivíduo ou expressão humana em nossas características, sejam elas físicas, ou comportamentais ou socioculturais. É por meio desta qualidade que nos sentimos parte de um grupo, compartilhando experiências, impressões, sentimentos e pensamentos com todos. O negro na mídia. Para compreender como as relações raciais e a representatividade se apresentam através da mídia, é preciso analisar de que forma o negro está, se é que está, inserido nesse meio. A sociedade assume um padrão eurocêntrico, povos europeus sendo modelo de aparência, comportamento e vida em sociedade, como correto e perfeito. Quando se trata da mídia, isso não se mostra diferente. Muito pelo contrário, a mídia ajuda a reforçar esse padrão. A mídia massiva assume um papel importantíssimo em termos de identidade e representatividade. Papel esse que, infelizmente, é mal desempenhado, ajudando muitas vezes a reforçar estereótipos negativos e causar o dilema de identidade na população negra. Quando vemos o negro na mídia, sempre esbarramos nos velhos clichês, como o da empregada doméstica, o motorista ou o menino de rua, que, ao contrário do que muitos pensam, não serve para denunciar a desigualdade racial brasileira, mas sim reforçá-la. A mídia produz e veicula um discurso que naturaliza a superioridade branca e acata o mito da democracia racial, discriminando assim a população negra, o que serve apenas para perpetuar e disseminar
o racismo no Brasil, um país ainda muito influenciado pelas grandes mídias, principalmente pela TV. A mídia recentemente ruma para uma maior inserção de afrodescendentes em seus programas, suas novelas, seus telejornais. Porém, anda a passos curtos e lentos, ainda mais se realizarmos um breve exercício comparativo entre a quantidade de integrantes brancos e negros atuantes e influentes no meio midiático. Dessa forma, é possível compreender a grande mídia como uma ferramenta para que possamos diminuir, de certa forma, o racismo e aumentar a representatividade. Porém, não é utilizada de tal forma, tendo o efeito contrário. Efeitos psicossociais da falta de representatividade. A falta de representatividade pode ocasionar diversos problemas na formação de identidade, principalmente na infância. Não se ver representado na televisão, nos livros, revistas, outdoors, etc., pode trazer à criança negra um pensamento de inferioridade. O que fica como belo é o que aparece na TV, nos livros, inclusive nos materiais didáticos. A gente vê muitas propagandas, livros de histórias infantis em que os personagens são brancos. A longa exposição às situações de desvalorização causa efeitos múltiplos de dor, angústia, insegurança, autocensura, rigidez, alienação, negação da própria natureza e outros, deixando marcas profundas na psique. Há uma tendência de aumento na representação de crianças negras nos meios de comunicação nos últimos anos. Porém, ainda a quantidade é pequeníssima. Elas figuram em papéis de coadjuvantes e a representação está aquém da proporção de negros no Brasil. E isso surte um efeito devastador, pois a criança não vê como ela realmente é, e enfrentar o racismo na infância é crucial e deve mobilizar toda a sociedade brasileira, pois é na infância que está sendo moldada a identidade das pessoas. Não só na infância, a representatividade se faz importante. Ter alguém em que se espelhar é fundamental para o comportamento em sociedade em quaisquer das etapas da vida. Ter alguém em posição de destaque e que possa ser visto como uma pessoa que representa certa parte da sociedade é importante para a manutenção de identidade saudável, criando assim o indivíduo e confortável com suas próprias características. Adaptado do texto original, A Falta de Representatividade Negra, Usos e Sentidos e Efeitos na Sociedade Brasileira, de Jordão Farias, publicada em 2 de junho de 2018, no link abaixo. Assista ao vídeo Afronta. 3. No portal Meus Heróis Negros Brasileiros, há 24 vídeos de grandes personalidades negras brasileiras, pessoas que se destacaram em nossa história antiga ou recente e que merecem nosso reconhecimento, principalmente porque são negros que influenciaram a vida de muitas pessoas. São líderes. Escolhemos 5 vídeos dessas personalidades para vocês assistirem. Vamos deixar os links abaixo. Vocês vão escolher um deles e fazer um resumo destacando as principais características dessa pessoa e como ela influenciou a sociedade em que viveu. Mussum. Linda história desse cara. Ele era um dos Trapalhões. Quem já assistiu na Globo? Laudelina de Campos Melo,
uma grande mulher que conquistou os direitos das empregadas domésticas. Antonieta de Barros, história da primeira parlamentar brasileira, primeira mulher negra a ocupar um cargo na política. Teresa de Benguela, uma mulher líder de um quilombo no período colonial do Brasil. Juliano Moreira, primeiro médico psiquiatra negro brasileiro que se tem notícia. Esse é o link do canal de onde tiramos os vídeos. Vão lá olhar o PH Cortez, tem muita coisa legal.